Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Você sabia que as empresas brasileiras estão investindo menos em transformação digital e inovação? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ivan Cruz, que é cofundador da Mereu, empresa presente em mais de 40 países e responsável por atender a 10% das 500 maiores empresas do Brasil com uma plataforma integrada de gestão de pessoas. Seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é uma surpresa, né? E é muito relevante aí para todas as organizações no Brasil. É verdade, Ivan. E a gente já começa te perguntando qual que é a importância das empresas nos dias atuais investirem em transformação digital e inovação. A gente consegue ver aquelas que estão investindo mais ou continuam investindo, que é o setor do agronegócio, por exemplo, empresas do setor de seguradoras. Então essas continuam investindo. As demais estão com um patamar muito aquém daquilo que é de se esperar nesse momento, nesse cenário de concorrência, né, de acirrada entre empresas dos mesmos segmentos. O que a gente também consegue ver é que, ao longo dos anos, a transformação digital e a inovação eram métricas e objetivos da presidência da empresa, dos altos níveis de liderança na organização. E nos últimos anos, esses objetivos e métricas estão se concentrando mais em níveis não tão estratégicos na organização. Então, uma empresa grande, onde no passado o presidente é que tinha uma estratégia de transformar digitalmente a empresa, por exemplo, hoje em dia essa métrica está com o diretor, com o gerente de transformação digital, ou seja, ela ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, mas já vem perdendo força. E isso está sendo delegado para outras pessoas dentro da companhia. Tanto a questão da transformação, quanto até a questão da inovação. E eu gostaria de complementar que a questão da inovação, ela tem uma outra característica, que é o cenário atual, principalmente econômico, fez com que o grande objetivo das empresas seja eficiência. Então, no passado, onde você tinha uma condição de taxa de juros mais adequadas, onde o dinheiro estava mais barato, existiam muitos projetos de inovação e aí o diferencial competitivo era quem trazia o melhor produto, melhor solução, explorava novos mercados. Então, a inovação ganhou muita força num público estratégico. À medida que a taxa de juros, né, foi subindo e todo o cenário econômico foi deteriorando, as empresas tiveram que mudar a sua estratégia para uma estratégia mais de eficiência em detrimento da inovação. Então foram, digamos assim, os recursos não estão abundantes para essa área, o que fez com que então ela perdesse, vamos dizer, um pouco a importância ou foi delegado, reduzindo seus escopos de projetos, de inovação. Ivan, como é que vocês abordam a implementação dessas mudanças nas organizações e quais estratégias são recomendadas? O que a gente tem conversado bastante é que as empresas aprendam e a gente apoia que elas façam isso, que é ter o pensamento ambidestro. Até esse conceito não é tão difundido, mas as empresas, a gente entende que a empresa que vai perpetuar para o futuro, que vai ser sempre ter um diferencial competitivo, é aquela empresa ambidestra. O que é ambidestria? É você conseguir trabalhar a eficiência e a inovação de forma conjunta, para que você não tenha momentos onde você foque só uma coisa e esqueça a outra. Então, por exemplo, a nossa recomendação esse momento de crise, é onde você tem que ter um foco maior em eficiência, com certeza, mas não pode esquecer da inovação. Não pode esquecer desse processo de olhar para o seu cliente, para as dores não endereçadas e trazer algo novo. Até porque você vai ser eficiente, mas quando essa situação passar, o mercado vai puxar por melhores serviços, melhores experiências. Então você já tem que estar preparado para isso. Logicamente que talvez o foco maior hoje seja na eficiência, até porque você precisa de ter o seu negócio rodando, né?
mas não pode perder, porque quando você sair dessa situação, você vai ter que correr muito atrás do tempo perdido. Da mesma forma que a gente viu esse cenário recentemente, o inverso. Todo mundo se lançando à inovação. Então, a gente viu muitas startups, esse processo de investimento em startups muito grande, e a gente viu que assim que o cenário mudou, essas empresas que cresciam rapidamente, por inovarem bastante, não tinham um modelo de negócio que parava em pé. E quando o recurso ficou mais caro, houve primeiro, vários layoffs, né? Demissões em massa de pessoas, ou até empresas deixando de operar por não ter recursos. Então, se a empresa ela tem esse pensamento ambidestro, ela trabalharia a sua eficiência para manter o negócio de pé e a inovação de forma conjunta. Logicamente, o cenário vai dizer se você põe um pouco mais de peso na eficiência ou na inovação, de acordo com a sua situação financeira e de mercado. Então, esse eu acho que é o grande recado que a gente recomenda às empresas, é ter esse olhar ambidestro. E se a gente for conectar com a transformação digital ela é um meio também de você ser eficiente, né? Então, essa é uma coisa que a gente percebeu que reduziu ali novos objetivos, apesar de ser importante para um cenário onde você tem que trabalhar a eficiência e talvez as empresas não estão olhando, não estão atentas a isso. E, Ivan, quais são os setores, além, né, do setor de seguros e agronegócio que você falou, que você identifica como potenciais beneficiários significativos ali da transformação digital e por quê? A transformação digital ela é impactante para qualquer tipo de negócio, né? Logicamente, aqueles negócios onde você tem o potencial de escalar o seu negócio, a transformação é muito mais significante, porque você consegue ter um produto, por exemplo, você pode ter um grupo de pessoas que vão produzir aquele produto ou solução, por exemplo, em São Paulo ou em Minas, e escalar isso para o mundo inteiro. Você não tem mais barreiras geográficas, por exemplo. Você consegue fazer isso se você tiver uma organização praticamente digital, né? E você vê que qualquer segmento, o mindset e as plataformas digitais fazem com que a empresa seja diferenciada. Até mesmo uma padaria, por exemplo, onde você tem que ir lá comprar o seu pão, né? Que tem essa questão do físico. Você pode ter várias mudanças digitais. Você pode ter um aplicativo para acompanhar a sua fidelidade com aquela padaria. Você pode ter o delivery, né, que você pode pedir, receber, acompanhar promoções, etc. Então, assim, a transformação digital é aplicada em toda a organização, seja no produto, no serviço ou nos processos que fazem com que você entregue melhor o seu produto ou serviço. Então, eu te diria que não tem um segmento que não será impactado, todos serão. O agro, né, com essa digitalização, com sensores, com monitoramento de aonde eu devo aplicar os meus insumos, os meus inseticidas, herbicidas. Então, assim, todo esse processo de transformação digital faz com que a gente fique mais eficiente, ou seja, gastar menos recursos de forma inteligente. Então, assim, todos os segmentos são positivamente impactados. Agora, um tema que talvez a gente possa entrar é que o que eu preciso para eu me transformar digitalmente? Será que é recursos e conhecimento de tecnologia? E a gente vê que não. O principal ponto para você transformar digitalmente, e aí por isso que a gente entra nesse assunto, porque a Mereu é referência em soluções para gestão de pessoas, é o pensamento, a gente chama de mindset das pessoas estarem preparadas para o digital. Muitas vezes a empresa tem capital, até acesso à tecnologia, mas se as pessoas naquela organização não têm esse mindset digital, não conseguem conectar a isso, tem várias oportunidades que não são exploradas. Falando um pouquinho agora, Ivan, dessa crescente importância da inteligência artificial, né? Como é que vocês orientam as empresas a adotarem essa tecnologia de maneira ética e alinhada também aos valores organizacionais? A inteligência artificial ela veio, né, realmente para mudar o
o mundo, né, vai ser uma outra revolução, né, ou seja, novas soluções, mercados vão ser construídas em cima disso. E eu acho que a inteligência artificial, ela já são vários anos de pesquisa e que ela está presente, né, que ela já existe, porém, com digamos assim, a popularização do chat GPT e da linguagem e do LLM, né, que é a tecnologia do chat GPT, que é essa comunicação mais humanizada, digamos assim, fez com que a gente democratizasse o acesso a essa informação, a essa tecnologia, para fazer diversas coisas que vão ganhar produtividade. Isso independe da sua área de TI na sua empresa, né? Essa tecnologia, ela vai fazer com que a gente ganhe em produtividade em qualquer parte da empresa, qualquer pessoa da empresa, e o que é mais interessante é que até na sua vida particular, a gente já está usando muito o ChatGPT para ser mais produtivo em algumas atividades, até mesmo em casa. Então, como ela consegue democratizar, ela é democrática no acesso a essa tecnologia e você pode usar a qualquer coisa. Então, ela veio muito rápida. As pessoas, acho que estão ainda com medo de usar, até por essas questões que você comentou, de como que isso pode ser usado, né? Preciso de ter alguma questão ética ali balizando o uso da ferramenta, mas ela vai ficar, tudo bem que ela vai ser regulada de alguma forma, e muitas empresas estão usando de forma mais simplificada, mas não embarcando nas suas soluções, até porque pode ter o problema dos seus dados, da confidencialidade dos dados de ser utilizado ali, mas a base do algoritmo, onde você vai poder embarcar na sua solução, sendo a solução privada, isso não vai parar, né? E você vai construir cada vez mais soluções em cima disso. Mas com certeza haverá uma regulação, porque também tudo que pode ser usado para o bem pode ser usado para o mal, e a gente tem que, né, nós como sociedade temos que saber usar isso. E sim, é um ponto que precisa de ser discutido, e toda a empresa ela tem que pensar em como ela usa isso para construir uma melhor solução, experiência para o seu cliente, preservando, né, a confidencialidade dos dados, a propriedade dos dados do cliente. Então ela tem que ser usada de uma maneira ética, mas gerando valor para o negócio. Perfeito, Ivan. Nosso bate-papo está muito interessante, mas eu vou te pedir uma pausa rápida, porque agora nós vamos para um intervalo comercial, mas não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje falando com Ivan Cruz, que é cofundador da Mereu. Ivan, vamos retomar aqui nosso bate-papo. Quais são os principais obstáculos que as empresas enfrentam hoje ao implementar a transformação digital? Eu acho que o principal obstáculo realmente é você capacitar no sentido de trazer as pessoas para entender o que é a transformação digital, para que elas não tenham receio em entender as possibilidades daquele processo que ela tem, que hoje talvez seja analógico, não seja eficiente, de poder transformar digitalmente. É uma questão quase que cultural. É você trabalhar a cultura da empresa para que o pensamento, né, do inglês, o mindset digital da transformação digital esteja na cultura da empresa. E quando a gente fala de transformação digital, talvez as pessoas pensem em algo muito complexo, sofisticado, de alto investimento, mas às vezes não, né? A gente cita um exemplo de transformação digital simples que aconteceu na pandemia, que foi, algumas empresas não tinham serviço de delivery, né? E aí começaram a fazer isso através do WhatsApp. Compartilhe meu número, você faz o pedido, eu arrumo uma forma de produzir o seu produto, né, a sua alimentação, e te entrego em casa, por exemplo. Então, quem não tinha nada foi forçado a se transformar, e um exemplo disso é até o WhatsApp. E, lógico, você tem formas mais sofisticadas, como os aplicativos e tudo mais.
Mas acho que e principal barreira é a questão da cultura da empresa, né, de fomentar esse mindset digital. E acho que a gente está passando exatamente por essa ruptura. A gente tinha empresas tradicionais, né, chamadas analógicas, e até uma geração inteira de pessoas que não nasceram com a questão da tecnologia, da internet, dos smartphones e tudo mais. E a gente vê que as gerações mais novas, por ser nascidas já com internet, com esses dispositivos móveis, são chamados até de nativos digitais. Então, para elas já têm uma fluência nisso, então elas já pensam com esse mindset. Então, essas startups que são fundadas, não necessariamente pelas gerações mais novas, mas que boa parte das pessoas ali dentro já tem esse mindset, essa cultura, elas conseguem navegar melhor por isso, né? Já aquelas mais tradicionais têm essa dificuldade, estão tentando migrar e trazer essa cultura. Então, acho que é muito isso, é muito mais a cultura, o mindset, do que outra coisa. E aí a gente entra muito também, são várias subdivisões da cultura. É entender o que é a transformação digital, não ter medo de errar, né? Você tem uma ideia, testa a ideia, deu certo, continua, e aí se confunde também com inovação. Mas eu acho que o principal ponto é essa questão cultural dentro da organização. Porque, como eu disse, não necessariamente você precisa de ter muito recurso. Não necessariamente você não é tão complexo. Lógico, uma vez que você tem a cultura e as pessoas estão dispostas a buscar isso, aí você tem que correr atrás da educação. E aí eu citaria que é o segundo grande empecilho, que é se capacitar. Quais são as tecnologias existentes, o que é possível fazer. E hoje existem muitas ferramentas que você nem precisa de ter um conhecimento profundo em programação, por exemplo, que são as chamadas ferramentas no-code ou low-code. Ou seja, qualquer pessoa hoje pode programar um aplicativo pequeno, mas lógico, você vai ter que se desenvolver. Então estar aberto para essa questão da capacitação. E aí a gente entra num problema das empresas brasileiras e até do país, né? Que é essa questão do desenvolvimento das pessoas. Então acho que a segunda barreira, primeiro é a cultura, o segundo é essa questão do desenvolvimento, de capacitar as pessoas para poderem encabeçarem, participarem desses projetos de transformação digital. E como é que você vê o papel da análise de dados na tomada de decisões estratégicas nas empresas, especialmente no contexto da gestão de pessoas, né? Quais os insights valiosos que podem ser extraídos? Hoje em dia é fundamental a análise de dados, né? Uma vez que aí a gente vai para níveis de maturidade. Então, assim, vamos supor, você tem uma empresa, você começou a transformar digitalmente. Então, as informações, os processos já estão digitais. Então, você tem dados, mas você ainda não tem informações. Aí você começa a trazer, então, pessoas para pegar aqueles dados, transformar e tentar correlacionar e tirar informações daquilo. Lógico que para você começar a olhar para os dados, para tirar informações, você precisa de ter um problema que você queira olhar para os dados para ver se você consegue resolver. Então, hoje em dia, a análise de dados ela serve para você, é uma ferramenta para você resolver os problemas organizacionais. Então, quando a gente olha para pessoas, por exemplo, né, as aplicações, qual tipo de aplicação a gente pode fazer? Vamos supor, o turnover nas empresas, na empresa é um problema. E isso hoje, até uma das estatísticas, até porque a gente tem ferramentas que apoiam as empresas a aumentar o seu engajamento, a gente sabe que o turnover nas empresas brasileiras é na casa de 50%, ou seja, metade das pessoas saem e entram no horizonte de um ano. Então ela muda, a cada 2 anos ela tem pessoas praticamente novas dentro da empresa. Então o turnover é um problema, porque você tem custo de contratação, a curva e custos de aprendizagem, engajamento ao propósito da empresa, então tem vários problemas. Então agora, como que a análise de dados pode te ajudar? Poxa, então eu entendo que o turnover é um problema. Então como que eu vou estratificar essa informação em mais detalhes? Ou seja, o turnover acontece em alguma faixa de idade específica? O turnover acontece em alguma área específica da empresa? Ou seja, eu faço perguntas para eu entender
né? Como se dá aquele problema, e essas respostas estão nos dados. Cruzando dados de diversas fontes ali dentro da empresa, a gente vai conseguir entender, opa, o turnover é elevado em determinada pessoa de determinada idade, ou de determinada formação, ou de uma liderança, ou de uma área. Então eu vou granularizando a informação e vou possivelmente chegar que grande parte do problema, eu tenho um problema muito grande, mas eu vou reduzir o problema a um problema bem pequeno que eu consiga resolver pontualmente e vou impactar bastante o meu resultado final. Sem a análise de dados, é como se eu estivesse dirigindo sem o velocímetro, sem a questão do combustível. Uma hora eu vou parar e não vou saber por quê. Então, a questão de análise de dados é todos os indicativos para eu saber se eu estou na rota correta, na velocidade correta, se eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, porque eu tenho tudo monitorado ali, né? É o que nós da gestão costumamos dizer. Se você não mede, você não gerencia, você não resolve problemas. Então é fundamental a análise de dados, e aí é para qualquer área, tá? E a gente está falando muito hoje de People Analytics, mas você vê que Analytics estão em todas as áreas, né? Eu tenho o marketing usou muito dados para ver qual que é o perfil do cliente ideal, o que esse cliente consome, etc. Pessoas, a mesma coisa. Quais são as pessoas de melhor desempenho? Por que eu tenho um alto turnover aqui dentro? Por que eventualmente as pessoas, as mulheres entram de licença de maternidade e não voltam? Então os dados ajudam. Logicamente que depois você tem que também ter uma parte de observação. Os dados dão muitas indicações, mas também é bom ir em loco ver a situação, porque tem características que são qualitativas, que também é importante nessa análise para tomada de decisão. Sim. E, Ivan, quais os impactos que vocês percebem nas empresas que abraçaram efetivamente a transformação digital em comparação com aquelas que ainda não o fizeram? Bem, elas saem muito na frente. Por quê? Porque elas começam baseado nos dados e conectando análise dos dados aos problemas organizacionais, elas conseguem resolver de forma mais rápida e mais assertiva, ou seja, mais eficiente, sem gastar tantos recursos. Então, elas conseguem resolver problemas mais sofisticados e que talvez o seu concorrente, que talvez não está usando isso, ainda está nos problemas mais simples, mais básicos. Aquelas empresas que já usam isso, elas já estão olhando para níveis mais sofisticados de problemas, como a experiência do cliente, como que eu posso criar um novo mercado, como eu posso criar um novo produto, enquanto as outras ainda estão trabalhando nos seus produtos atuais e vão ficar para trás. Então, quem trabalha nisso e cria uma estrutura e o mindset focado em dados, em inovação, no digital, sai muito à frente. Por quê? Vai gastar mais tempo na discussão estratégica de qual problema você quer resolver do que aquela operacional, de qual problema eu quero resolver para eu manter o meu cliente, para eu continuar no mercado. Então, veja que ambos são problemas, mas a gente costuma dizer que o problema de como crescer, aonde crescer, é um problema melhor do que qual que é o meu problema para sobrevivência. Então, a gente vê isso, que aquelas empresas que já começaram e que estão mais avançadas, o problema que ela quer discutir é problemas de crescimento, não necessariamente de manter o seu negócio vivo. Mas uma coisa eu também gostaria de dizer, que nunca é tarde para começar. Então, se você não começou, comece, porque tem muita gente, a gente fala dessas empresas que estão à frente, mas a grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, ainda precisa de começar e estruturar esses processos e essas áreas. E isso é o que a gente mais vê. E a gente apoia empresas de diversos portes, pequena, média e grande, que isso é uma necessidade. E empresas como a Mereu está aí para ajudar a estruturar os dados, né, digitalizar isso, para que você possa pensar nos problemas estratégicos e sair na frente, não nos problemas operacionais e da sua operação, que deveria estar estável, né? Muito bom, Ivan Cruz. Obrigada pelas dicas que você deu, viu? Foi um prazer conhecer um pouquinho mais sobre a Mereu e obrigada por todas as dicas, todos os insights que você deu para os nossos telespectadores hoje. Camila, eu que agradeço, é sempre bom participar aqui com vocês, né, num canal aí destinado aos empreendedores. É
É um prazer a gente servir as outras empresas, né, os empresários, os líderes. Então, conte conosco e espero ter contribuído um pouco para, né, criar um insight, uma motivação a mais para a gente desenvolver aí empresas preparadas para o futuro, digitalmente, que sejam, né, que tenham um mindset digital e que consigam trabalhar de forma ambidestra. Acho que, concluindo minha fala, é isso que eu queria transmitir para vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito legal, não é mesmo? Obrigada também a você por sua companhia, sua audiência. Espero que essa entrevista tenha te trazido aí vários insights, viu? E eu aguardo você na próxima entrevista especial. Até lá!